Olá pessoal, recebemos aqui o prefeito de Madre de Deus para um bate-papo. Jefferson Andrade começou o nosso bate-papo falando da rotina dele como prefeito. Acompanhe os principais pontos. Olha, a rotina como prefeito é uma rotina pesada, puxada, porque são muitas responsabilidades, são 15 secretarias para administrar, 15 políticas públicas diferentes e um anseio de 23 mil pessoas que a cada dia demandam novas coisas. Então é muito complexo você lidar com essas relações entre essas secretarias e a relação com a população. Mas também é muito prazeroso transformar e melhorar a vida das pessoas. Jovem, Jefferson teve uma trajetória política rápida e dinâmica. Olha, eu me tornei vereador no ano de 2008, depois me tornei presidente da Câmara em 2010. Em 2011 fui prefeito interino da cidade por força da cassação política eleitoral de uma prefeita que estava à época no cargo. Na sequência, voltei à presidência da Câmara, depois me elegi vice-prefeito. Com 3 meses de mandato como vice-prefeito, tive, por força de questões de saúde da prefeita Carmen, que assumi a prefeitura por 3 anos e 9 meses. E na última eleição, em 2016, me reelegi prefeito da cidade de Madre de Deus. O prefeito fez questão de relatar seu currículo escolar. Olha, eu estudei aqui em Madre, na escola de Dona Beta, fiz o 2º grau numa escola em Salvador chamada Odorico Tavares, na época que estudava era uma escola modelo. Depois fiz faculdade na Unime, estudei comunicação social, formado em publicidade e propaganda. E depois que entrei na política, fiz 3 especializações na área de gestão pública. Perguntamos se a educação foi decisiva na sua vida política. Claro. Tudo que o cidadão se torna na vida adulta é consequência de como ele estudou, onde estudou, quais foram os seus professores e o papel dos seus pais. Então eu dedico à pessoa que me tornei muito a educação do meu pai, da minha mãe, aos professores que eu encontrei no meu caminho e a forma com que eu encarei a vida. Eu sempre tive uma vida muito difícil, com muita dificuldade. Passei dificuldades no nível de passar 2, 3 dias sem ter nada para comer em casa. Minha vida nunca foi fácil, mas eu sempre pensei que existia um propósito de Deus naquilo e que eu tinha que perseverar e seguir o caminho do bem. Então decidi continuar estudando, continuar obedecendo meu pai e minha mãe, que com certeza Deus estava planejando um futuro bacana para mim. Perguntado sobre sua gestão, Jefferson avaliou que nem sempre vai agradar a todos. Olha, primeiro é dizer que nem sempre você vai agradar a todos. Aliás, nunca vamos agradar a todos. Todas as pessoas olham a gestão pública sobre um olhar diferente. O que nós temos que ter é a convicção que estamos fazendo o certo e fazer as consultas populares. Durante o período eleitoral, um prefeito é eleito pelo seu plano de governo. O que é o plano de governo? Você apresenta para a sociedade aquilo que você acredita que será uma boa gestão para os próximos 4 anos. Se a comunidade elege a você, é porque elegeu o seu plano de governo como o melhor. Então é seguir firme o plano de governo, obedecendo às leis para que você não caia em descrédito ou não cometa nenhum ilícito, que é importante a honestidade do homem público, mas também que cumpra todas as metas que você se comprometeu no período de campanha durante a sua gestão. Olha, nós temos várias obras extremamente importantes, mas vou elencar aquilo que mais mexe com o meu coração, que é ter me comprometido com a comunidade de Madre de Deus em transformar a educação de Madre em educação integral. Em 2019, ter transformado a educação de Madre de Deus na primeira rede pública do Brasil, em que é 100% integral, da creche ao Fundamental 2, isso talvez seja uma obra sem precedentes. Uma obra que você não dá para calcular a dimensão. Daqui a 10 anos, talvez, 5 ou 10 anos, nós, com uma geração totalmente transformada, talvez tenhamos a dimensão da importância de um sonho como esse. Então, acho que não tem nada mais edificante no nosso governo do que a escola de tempo integral transformando a vida da juventude, entregando perspectiva para a juventude, porque ressignificar o jovem, dar sonho ao jovem, é o que transforma uma nova sociedade. Questionamos também quais obras ainda deseja realizar em Madre. Olha, eu gostaria muito de concluir a Orla de Madre de Deus, porque considero uma obra importante da perspectiva turística, mas que depende muito do governo federal. Tenho obras também que considero extremamente importantes, mas que já estão em fase de licitação.
a exemplo do bairro da Quitéria, um sonho antigo da população de Madre de Deus, mas que já foi licitado e, com fé em Deus, nos próximos meses teremos mais um sonho realizado. Será que, pergunta, o cidadão Jefferson faria o prefeito Jefferson? Talvez eu vá lhe devolver uma pergunta. O que é que minha família fala sobre o meu mandato? Quando o Jefferson terá mais tempo para a família? Uma das ações ingratas do movimento político é que acaba você se dedicando tanto à gestão, tanto às pessoas, que deixa de lado um pouquinho aquele tempo que você deveria ter mais com seu filho, mais com sua esposa, mais com seus primos, com seus familiares. E lógico que isso faz falta, e é uma pergunta que eu faço para mim: quando eu vou ter mais tempo para as pessoas mais próximas, né? Porque a política às vezes suga muito o nosso tempo, mas também é prazeroso, porque transformar a vida das pessoas é uma delícia muito grande. Na segunda etapa de nossa entrevista, propomos ao prefeito comentar palavras sorteadas. Olha que eu tenho medo dessas perguntas, hein? Vou pegar de olho fechado. Privatização da refinaria. Primeiro eu preciso fazer um relato para chegar até a privatização da refinaria. Em 2010, quando começaram os escândalos de petrolão no Brasil, Madre de Deus sofreu muito com a imagem que foi manchada da Petrobras, porque começaram a mexer nos contratos que a refinaria tem, que a Petrobras tem com o mercado internacional. E nós, em Madre de Deus, sofremos muito com dois aspectos. Com a baixa da arrecadação. Com a crise da Petrobras, nós caímos muito a nossa arrecadação de royalties do petróleo. Nós saímos, por exemplo, de uma arrecadação de cerca de 4 milhões por mês e tivemos meses que arrecadamos 800 mil, para você ter noção do impacto econômico que causou essa crise da Petrobras. O segundo aspecto que considero ainda mais agravante, que é o desemprego. Porque durante muito tempo nós vivemos aqui em Madre da monoeconomia do petróleo. Ou seja, todo mundo se formava para trabalhar, seja de pedreiro para uma obra dentro da refinaria, seja de serralheiro, seja de montador de andaime, seja de engenheiro, em qualquer classe, sempre visando a economia do petróleo, no caso a refinaria. Porque, afinal de contas, nós moramos a 2 quilômetros da segunda maior refinaria do país e temos no nosso território o segundo terminal que mais exporta petróleo no país. E isso durante muito tempo foi importante para a cidade, economicamente, do ponto de vista da geração de emprego, mas com a crise, Madre de Deus sofreu muito, porque com a decadência da imagem da Petrobras e a diminuição das receitas da Petrobras, o desemprego foi tremendo. Então nós estamos agora num trabalho de virar a monoeconomia do petróleo e trazer novas vocações para o município. E aí começa a se perceber a importância, talvez, de olhar a Petrobras de outra maneira. Entendo que há uma perda de imagem e de capital social para o Brasil vendendo a refinaria Landulfo Alves, que é a segunda refinaria mais importante do país. Existe um capital social que se perde muito, mas virar a economia à medida de que você ressignifica a refinaria, tendo um ente privado administrando, talvez para o entorno de Madre de Deus e para a cidade de Madre de Deus e até mesmo para a economia da Bahia seja importante a privatização. Porque o mercado internacional começa a olhar com um olhar diferente a gestão dos contratos da nossa unidade e, de repente, pode voltar a surgir uma economia forte da Petrobras aqui na nossa região, bem como voltar a empregabilidade gerada pela refinaria Landulfo Alves. Então, tem dois aspectos que considero. O aspecto ruim da perda do capital social, né, e de imagem do nosso país e da nossa Bahia, mas também o aspecto positivo, que é a entrada do ente privado, que dá uma nova perspectiva, né, de mais compliance, de mais seriedade do ponto de vista... Não que a Petrobras não seja séria, tem uma série de pessoas da direção da Petrobras que são muito sérias, mas que essa mancha deixou muito maculado a imagem da Petrobras e talvez um ente privado nesse momento seja importante para alavancar em mais curto espaço de tempo a imagem da empresa e a economia da região. O Brasil passou por uma crise gigante aí, talvez de 2013 para cá, muitos escândalos a nível nacional. E realmente complicado você
não ter uma nova direção política. E por isso que eu acho que o Brasil tem mudado para melhor. Observe que nos últimos anos foram eleitos políticos com uma característica diferente. Eu não falo nem que são novos ou velhos políticos, mas políticos que têm uma perspectiva mais progressista, que não pensam nas pessoas como objeto ou como um curral eleitoral, mas que pensam como pessoas que são importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, cada vez mais nós temos que ter o cuidado na escolha dos nossos políticos, pessoas cada vez mais preparadas para o cargo público. Não adianta você escolher hoje em dia o camarada porque é gente boa, porque é simpático, porque deu um beijo na testa, mas sim porque ele tem preparo, condição técnica de administrar um município. As legislações cada vez mais são rigorosas com os gestores públicos. E sobre corrupção, eu queria lhe dizer que eu sou muito orgulhoso de ser dos poucos prefeitos da Bahia que tem as últimas 7 contas aprovadas. Nunca tive uma conta rejeitada no Tribunal de Contas. Isso me orgulha muito. Recebi diversos prêmios nacionais e internacionais pelas boas práticas de política pública que nós conduzimos na cidade de Madre. Então, eu acho que não só Madre, mas o Brasil inteiro tem que começar a ter mais cuidado na escolha dos seus governantes. Não adianta falar bonito e bater e tapinha nas costas. O governante hoje tem que estar preparado para desenvolver escola de tempo integral, para integrar creche. Essa semana me deu muito orgulho, porque há 7 anos atrás nós montamos um plano estratégico de segurança pública, que envolvia monitoramento de câmara, escola de tempo integral, políticas esportivas, políticas culturais, políticas de incentivo à universidade pública, e isso gerou um resultado extraordinário. No último 11 de agosto de 2019, nós completamos um ano zerado de homicídios e tentativas de homicídio. Isso é um número extraordinário, muito fora da curva do que acontece no país inteiro, sobretudo por se tratar de uma cidade metropolitana. E isso é mais uma demonstração de que políticos preparados para governar fazem muita diferença. Obrigada, prefeito. Galerinha do Madre Canal, continue acessando nossas páginas do Madre Canal e até a próxima.